É assim que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Ainda de pé, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 13 em diante, vai nos dizer. É Evangelho de João 13, 13 em diante. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém. Deus abençoe. Amado, deixa eu poder sentar agora. Poder sentar, amados irmãos. Glória a Deus. Nesta noite estou muito feliz, queridos irmãos, em poder participar desse culto de Santa Ceia do Senhor. E eu quero aqui agradecer a Deus por ter me dado essa honra de estar aqui nesta congregação para adorar ao Senhor através da ministração da sua santa e bendita palavra. Mais uma vez agradecer a vida do pastor. Deus abençoe o pastor Nilson, sua família, irmã Nilce e toda a equipe maravilhosa que nos acompanha nessa noite. E eu já estou com vontade de pregar, pois eu sei que uma santa ceia tem tanta coisa, mas Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Amém? E a banda vai fazer barulho comigo. Dentro desses 40 minutos eu estou pronto a minha vontade de fazer um barulho só para Jesus. E o culto vai terminar melhor do que já começou. Amém? Acabei de ler um texto, amados irmãos, onde Jesus está falando sobre a grande importância do serviço cristão. João, capítulo 13, a Bíblia vai dizer que antes da festa da Páscoa, Jesus subiu para Jerusalém. Antes da festa da Páscoa, diz a Bíblia que Jesus, sabendo que já a sua hora era chegada, Jesus vai para Jerusalém. No capítulo 12, Jesus está hospedado na casa de Marta e Maria, e ali ele é ungido por Maria. Ela unge os pés de Jesus. No capítulo 12, a Bíblia também vai dizer que Jesus teve aquela entrada, ou entrou em Jerusalém, é chamada entrada triunfal. No capítulo 13, a Bíblia vai dizer que Jesus agora está tomando uma atitude bem diferenciada. Diz a Bíblia que antes da Páscoa, porque era a grande festa dos judeus, e a Páscoa simbolizava redenção, pura libertação. Tem 3 festas de Israel. A primeira festa é chamada festa da Páscoa, a segunda festa é chamada festa das primícias, ou a festa do Pentecostes, e a terceira festa é chamada festa dos tabernáculos. Jesus está na primeira festa, e nessa primeira festa diz a Bíblia que Jesus vai pegar uma toalha, vai cingir-se com uma toalha e se aproxima dos seus discípulos que ali estão, e Jesus começa agora a lavar os pés de cada discípulo que ali estava. A Bíblia diz no capítulo 12 que Jesus foi ungido por Maria. Maria unge os pés de Jesus, mas no capítulo 13 Jesus está assentando-se para lavar os pés dos discípulos. Então Pedro não entende aquele negócio e vai dizer para Jesus: o Senhor pode lavar os pés de qualquer outro discípulo, mas o meu, o Senhor não pode lavar. Jesus vai dizer para Pedro: se eu não lavar os teus pés, você não pode ter sorte comigo no Evangelho, porque aquele ato de Jesus simbolizava esvaziar-se. Aquele ato de Jesus era exatamente o ato que Jesus ia concluir ou consumar na cruz, porque foi na cruz que Jesus esvaziou-se completamente. Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus assumiu a forma de servo. Tomando a forma de servo, não usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo, e foi para a cruz. No capítulo 13, a Bíblia vai dizer que Jesus está lavando os pés dos discípulos, e enquanto Jesus está lavando os pés dos discípulos, Jesus está dizendo para a igreja naquela época, representada pelos 12, Jesus estava dizendo para ele: eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês também devem fazer o mesmo. Qual é o exemplo? É o exemplo de servo. Qual é o exemplo? É o exemplo da humildade. Qual é o exemplo? É o exemplo de esvaziar-se de si mesmo. Jesus está ensinando o princípio de amor. Jesus está ensinando o princípio de doar-se a si mesmo. Lavar os pés dos outros era função de um escravo. Somente um escravo podia lavar os pés
seu Senhor. Jesus está assumindo o papel de escravo. Jesus está assumindo o papel de alguém que se esvazia dos seus direitos, se esvazia da sua vontade, se esvazia de tudo quanto ele podia não se esvaziar, mas ele está se esvaziando por causa da obra do Calvário. Ele está se esvaziando por causa da obra da cruz. E a obra da cruz nos ensina que para chegar no céu a gente tem que se esvaziarmos de nós mesmos. Para chegarmos nos céus nós temos que abrir mão de nós mesmos. A cruz nos ensina em João capítulo 6, a cruz nos ensina, amados irmãos, que através de Jesus, no capítulo 6, versículo 53, a Bíblia nos ensina que a cruz nos dá vida. Jesus estava ensinando em João capítulo 13 que através dele se esvaziar na cruz, ele vai nos transmitir vida. Vida esta, aleluia, que só Jesus pode nos dar. No versículo 54, capítulo 6, a Bíblia vai dizer que aquele que come a carne de Jesus, simbolizada pelo pão, que daqui a uns instantes nós vamos comer, diz a Bíblia que Jesus irá ressuscitá-lo no último dia. Foi essa a obra da cruz. Quem está feliz porque vai ressuscitar no último dia? Aleluia. Jesus está ensinando que aquele que permanecer nele, porque quem comer a carne de Jesus e beber do sangue de Jesus, Jesus está dizendo, vai permanecer em mim. Era isso que Jesus estava ensinando naquele dia em João capítulo 13, o caminho do esvaziamento. Jesus estava se esvaziando por causa da obra da cruz. Jesus estava se esvaziando por amor a mim e a você. Jesus estava se esvaziando porque a meta de Jesus não é terra, é céu. A meta de Jesus é a eternidade, não é as coisas daqui. Jesus não veio para a terra para passear. Jesus veio para ser morto, para ser crucificado e para receber vida. Aleluia. Quem está entendendo a obra do Calvário, a obra da cruz? A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 25, que Jesus é a nossa propiciação, ou seja, Jesus é aquele que cobriu o nosso pecado, apaga e cobre por causa do sangue da sua cruz. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 9, que nós fomos salvos da ira vindoura. Se não fosse Jesus, todos nós estávamos condenados. Mas por causa da obra do Calvário, nós fomos salvos da ira vindoura. A Bíblia vai dizer para mim e para você, em Efésios 1:7, que através do sangue de Jesus, nós temos a redenção. Fomos redimidos pelo sangue, redimidos pela cruz, redimidos pela obra do Calvário. Foi por isso que quando Jesus estava indo para a cruz, Pedro vai dizer para Jesus, não pode acontecer isso. Jesus não permita que isso aconteça. Jesus vai olhar para Pedro e vai ver que estava sendo influenciado por Satanás e vai dizer para Pedro, retira-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, e sim as coisas que são do homem. Porque Jesus estava indo para o Calvário e Satanás não queria que Jesus fosse para o Calvário. Tem pessoas que dizem, eu já ouvi pregação de alguém dizer que Satanás ficou feliz, ficou alegre, o inferno fez festa quando Jesus foi para a cruz. Isso é mentira, porque Colossenses capítulo 2, a Bíblia vai dizer para mim e para você, que você tem a presença de Jesus aqui. A Bíblia vai dizer, Colossenses capítulo 2, versículo 14, que quando Jesus foi para a cruz, ele rasgou a sentença da dívida que era contra nós e triunfou sobre principados e potestades na cruz. Então, a cruz para Satanás foi símbolo de derrota. A cruz para Satanás foi símbolo de aniquilação do poder das trevas. Então, Satanás não ficou feliz quando Jesus foi para a cruz, pelo contrário, quando Jesus estava na cruz, Jesus destruiu todo o plano dos principados e potestades. Então a cruz é símbolo de vitória, a cruz é símbolo de redenção. Aleluia, 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 aleluia. E nessa noite nós estamos aqui celebrando a redenção, celebrando a cruz, celebrando, aleluia, a vitória de Jesus. Foi na cruz que diz Apocalipse 7,14 que nós fomos lavados pelo sangue dele e branqueados
foi através da cruz que Jesus transmitiu a paz para nós. Então, dentro desse capítulo 13, os discípulos estão observando que Jesus está lavando os seus pés. Jesus está fazendo um ato de bastante humilhação. A Bíblia diz que Jesus assumiu a forma de escravo, e ali Jesus estava como escravo. Porém, a Bíblia vai dizer que Jesus nos deu o exemplo de fazermos igual ele fez enquanto estava na terra. Jesus, como sendo o próprio Deus, não teve o orgulho de ser o próprio Deus, ou seja, se assume como escravo, para através da forma de escravo nos dar o exemplo. Então Jesus vai dizer: como eu fiz, fazei vocês também uns com os outros. Você não foi chamado para ser Senhor, você foi chamado para ser servo. Você não foi chamado para mandar, você foi chamado para ser mandado. Você não foi chamado para, ai Jesus, disciplinar. Você foi chamado para deixar que disciplina você. O caminho que Jesus está ensinando é o caminho exatamente da humildade. Jesus estava dando um exemplo também de líder, aleluia, de líder espiritual, e estava ensinando o caminho da liderança. Ou seja, Jesus estava dizendo para os seus discípulos: vocês têm que obedecer às lideranças espirituais, porque Jesus chama os 12, eles estavam ali, aleluia. Jesus queria mostrar para eles que o próprio Jesus foi enviado pelo Pai, que Jesus não fazia coisa nenhuma se não fosse enviado, que Jesus estava debaixo da liderança do Pai, que Jesus estava obedecendo o Pai, que Jesus estava debaixo da autoridade do Pai. Jesus ensinou um princípio, que a igreja tem que ficar debaixo da autoridade espiritual. Jesus está ensinando um princípio, que a gente não pode se rebelar contra a autoridade espiritual. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 13, que devemos ter máxima consideração pelos nossos líderes, porque diz a Bíblia, ele nos leva, nos apacenta debaixo do amor de Deus. Jesus está ensinando um princípio, que a igreja tem que ficar debaixo da liderança espiritual, e a gente não pode se rebelar contra as autoridades constituídas por Deus. Jesus está ensinando o princípio de que a igreja tem que andar unida debaixo da liderança espiritual. Não pode ter rebelião, não pode ter divisão, não pode ter partidarismo, não pode ter inveja. Jesus está ensinando o princípio da liberdade. Ah, eu estou sentindo a presença de Jesus. A Bíblia nos ensina, por exemplo, em Gálatas capítulo 4, que a igreja tem que ficar tão submissa às autoridades, que se fosse possível, como diz Paulo no capítulo 4, se fosse possível era para vocês arrancar os próprios olhos para nos servir. Paulo dá esse exemplo, dizendo para os irmãos de Gálatas: vocês nos serviram com tanto amor, que se fosse possível, vocês arrancariam até os próprios olhos para nos servir. Ou seja, a liderança espiritual tem que ser respeitada, amada, considerada. Aleluia! Você tem que dar a sua vida por amor a Jesus e amar os seus líderes. Aí a Bíblia vai falar no capítulo 13, irmão, é o princípio do caminho em amor, é o princípio de respeitar a palavra, é o princípio de respeitar as autoridades espirituais. Jesus está dizendo para os discípulos: como eu fiz, fazei vós também. Primeira coisa, respeitar a autoridade. Segunda coisa, andar em humildade, porque o crente que respeita a autoridade, ele anda em humildade, irmão. O crente que é arrogante, como Naamã quando recebe a ordem, aleluia, de Eliseu, Naamã era rebelde, ele disse: eu não vou deixar entrar naquele rio Jordão. Aí ele escolhe o rio Farpá, escolhe o rio de Damasco, e ele diz: eu não quero o rio Jordão, eu quero rios melhores. Ele não estava respeitando a autoridade da vida de Eliseu. Mas a Bíblia diz que um rapaz, um humilde soldado de Naamã, vai dizer assim: se Eliseu te pedisse uma coisa grande, você não faria? Como vai descer no rio Jordão? Aí ele obedece, porque ele entendeu que ali estava a autoridade de Deus na vida de Eliseu. É melhor descer no rio Jordão do que descer no rio Damasco sem obedecer às autoridades espirituais. Que adianta descer no rio Damasco sem a bênção? Que adianta conquistar outras coisas sem a bênção de Deus e sem a bênção da liderança? Jesus está ensinando o princípio aqui, que o crente tem que descer no rio Jordão. Jordão quer dizer aquele que desce, Jordão quer dizer aquele que se humilha. O crente tem que descer no rio Jordão e se submeter às autoridades
E olha que Jesus lavou os pés dos discípulos antes da Páscoa. Porque a Páscoa simbolizava o cordeiro que foi morto. E a Bíblia vai dizer que para o cordeiro ser morto, o cordeiro tinha que ser morto inteiro, não podia ser morto pela metade. Porque para ir para a cruz, Jesus entregou-se completamente a si mesmo. Era Jesus dizendo assim: eu como cordeiro me entreguei inteiramente, aleluia, ao Pai, no altar do Pai sem reserva. Em outras palavras, a igreja tem que fazer o mesmo. Irmão, a gente não pode ser dividido no serviço cristão. A gente tem que servir a Jesus em corpo, alma e espírito. Se for preciso, a gente perder até a nossa vida, como Jesus falou em Lucas capítulo 14. Se for preciso você renunciar a si mesmo, renunciar a sua vontade, tomar a cruz e servir a Jesus. Porque crente não tem querer. Crente que tem querer é porque não foi crucificado ainda. É, irmã Laíde, crente que tem querer é o crente que não foi, que não tem ainda as marcas de Cristo. Porque as marcas de Cristo, irmão, é renúncia. As marcas de Cristo falam exatamente do Calvário. E crente que tem as marcas de Cristo, ele não é arrogante, ele não é orgulhoso, ele não é crente cheio de inimizade, ele não é crente que tem partidarismo, ele não é crente desobediente. Crente que tem as marcas de Cristo é o crente que obedece a Deus e obedece a sua palavra. Sabe o que acontece? Que crente que não obedece a Deus me faz lembrar aqui a história do rei Salomão. Ele tinha um servo chamado Simei, e o nome Simei quer dizer famoso. E a Bíblia diz que Salomão dá ordem do seu servo e diz para ele: não saia de Jerusalém, nem para a direita e nem para a esquerda. Então a ordem do líder Salomão para o seu servo foi: não saia de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que passado um ano ele fica em Jerusalém, mais 2 anos ele fica em Jerusalém, no 3º ano ele fica em Jerusalém, mas no 4º ano a Bíblia diz que Simei decidiu sair de Jerusalém. Primeira coisa, desobedeceu o seu líder. Segunda coisa, saiu do melhor lugar. Porque coisa boa é quando você está debaixo da liderança de Deus e do seu pastor. Porque você vai ficar no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa. E Simei saiu do lugar da bênção. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele foi buscar os seus escravos que fugiu para a terra dos filisteus. E quando ele vai buscar os seus escravos, a Bíblia vai dizer que Salomão sabe da notícia. Ele traz os escravos novamente para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, Salomão manda chamar Simei e pergunta para ele: por que você saiu de Jerusalém? Ele diz: porque fui buscar os meus escravos. Irmão, crente não tem que estar atrás de escravo, crente tem que estar atrás de Jesus. Crente não tem que estar atrás de agradar-se a si mesmo, crente tem que estar atrás de Jesus. Crente não pode agradar-se a si mesmo, crente tem que crucificar a sua vida, crente tem que crucificar a sua vontade, o seu coração, as suas emoções. Não saia da presença de Deus e não se rebele contra a autoridade espiritual que está na vida do pastor. Através da vida dele, você é abençoado e eu sou abençoado. Não saia de Jerusalém. Salomão pergunta para ele: por que você saiu de Jerusalém? Porque fui buscar os escravos. Ele troca a bênção de Deus por causa dos escravos. É melhor a bênção de Deus do que os escravos. É melhor a bênção de Deus do que o pecado. É melhor a bênção de Deus do que o sentir da presença de Jesus. Salomão chama o seu sobrinho Benaias, me foge a memória, e diz: mata esse soldado, porque ele se rebelou contra a minha vontade. E Simei vai morrer porque desobedeceu a ordem de Deus sobre a vida de Salomão. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Jesus está dizendo: eu vos dei um exemplo, eu obedeci a ordem do Pai, assim vocês também devem obedecer a mim e ser servo uns dos outros. Evangelho de João é o caminho, irmão, é o princípio da humilhação, é o princípio da submissão. Evangelho de João capítulo 3 ensina que tomar, aleluia, Santa Ceia não é mastigar pão e nem é tomar vinho, porque pão e vinho a gente tem em casa. Tomar ceia significa renúncia, tomar ceia significa trabalho, tomar ceia significa pagar preço. Quando você toma a ceia aqui, você está se comprometendo com Deus e está dizendo: eu vou obedecer o Senhor, eu vou obedecer a tua palavra, eu vou amar o meu pastor, eu vou amar o meu irmão.
e beber, aleluia, e beber este vinho indignamente, será condenado. Porque comer pão e beber vinho não é apenas comer o pão físico e nem beber o vinho físico, é se comprometer em obedecer a palavra de Deus. É isso que Jesus estava ensinando aqui em João capítulo 13. A segunda coisa que Jesus está ensinando em João capítulo 13 é o crente andar unido com o seu irmão. Aí me faz lembrar Moisés e Arão. Deus escolhe esses dois líderes para abençoar a Israel. Irmão, a liderança precisa de apoio e Deus vai colocar Arão para ajudar Moisés. A gente precisa ajudar os nossos pastores. A gente precisa ser bênção de Deus na vida deles. A gente precisa ajudá-los na hora da dificuldade. Por exemplo, no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, a Bíblia vai falar que Davi tinha 600 soldados, mas teve um momento que a Bíblia vai dizer que os soldados de Davi, 200, ficaram tão cansados da batalha, da peleja, que a Bíblia diz que eles ficaram guardando a bagagem de Davi, enquanto 400 disseram para Davi: nós vamos à guerra com o Senhor, nós vamos à luta contra os amalequitas, nós não vamos abandonar o Senhor. 200 fica cansado, guarda a bagagem, mas guardar a bagagem também não é coisa fácil, porque guardar a bagagem é enfrentar ladrão durante a noite, guardar a bagagem é enfrentar leão durante a noite, guardar a bagagem é enfrentar raposa durante a noite, guardar a bagagem é enfrentar serpentes e escorpiões. 200 guarda a bagagem e 400 na peleja. Os nossos líderes precisam dos 200 e dos 400. Os 400 estão sentados aqui e os 200 estão sentados aí. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Você está sentindo a presença de Jesus aqui. Aleluia. Nós precisamos ajudar os nossos líderes. É isso que Jesus está ensinando em João capítulo 13. Guarda a bagagem dos teus pastores. Chega o falso leão, tudo está repreendido em nome de Jesus. Chega o urso, você diz: aqui você não tem vez. Chega a raposa, você diz: aqui você não entra. Quem está entendendo a voz de Deus? João está nos ensinando
A Bíblia fala quando um dia o filho de Davi chamado Abisalão se levantou contra ele. A Bíblia vai dizer que Abisalão reúne todo Israel, porque Abisalão queria ser rei, Abisalão queria ser juiz, Abisalão queria o trono de Davi. O que é interessante é que Davi vai ter 19 filhos, e o que é interessante é que Salomão é o 10º filho de Davi. Mas o que é mais interessante é que a Bíblia vai dizer que Deus não escolheu nem o primogênito de Davi. Deus vai escolher o 10º filho de Davi, chamado Salomão. Aí Abisalão, sem ser o escolhido, vai dizer: eu quero o trono. E ali ele vai reunir um pouco de Israel, ou seja, um pequeno grupo de Israel, para se rebelar contra o rei Davi. E aí a Bíblia vai dizer que Davi tinha vários amigos nessa época, no reinado. E aí se levanta Uzai, um dos amigos de Davi, e vai falar com Abisalão e vai dizer para ele: não faça assim, porque Abisalão tinha dito: eu vou perseguir a Davi, esta noite ainda eu vou matar a Davi. Aí Deus levanta Uzai. O nome Uzai quer dizer apressando-se, e Deus tem vitória com pressa para dar para a sua igreja e para a igreja. Uzai vai dizer para o povo de Israel: faça o seguinte, reúna desde Dan até Berseba soldados que vá para a guerra, porque Uzai queria desfazer o conselho de Aitofel. Aitofel era um soldado de Davi, porém se rebela contra Davi, e ele faz aliança com Abisalão. Aitofel, então Uzai, que era amigo verdadeiro, queria desfazer o mau conselho de Aitofel. Aitofel disse: hoje à noite ainda vamos matar Davi. Davi está fraco, as mãos de Davi foram enfraquecidas, vamos matar Davi. Aí Abisalão manda chamar Uzai e diz: qual é o teu conselho? Ele: essa noite não, essa noite a gente não mata Davi. Ele estava usando uma estratégia para dar livramento a Davi. Aí ele diz: reúna todo Israel, de Dan até Berseba, para ir ao encontro de Davi. Enquanto Abisalão vai reunir de Dan até Berseba soldados, Davi foge e escapa da peleja. Deus ainda tem os seus Uzai para desfazer conselho maligno de Aitofel. E sabe o que aconteceu com Aitofel? Irmão, tem um prejuízo quando o crente se revela contra as lideranças espirituais. A Bíblia diz que Aitofel ficou revoltado porque Abisalão não ouviu o conselho dele. A Bíblia diz que ele foi para casa, se preparou, se enforcou e morreu. Isso é o resultado de um crente espiritualmente que se revela contra a liderança. Ele morre espiritualmente, ele sai da bênção espiritualmente. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: ame a sua liderança, abençoe a liderança, respeite a liderança, porque tem bênção de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Quem está entendendo a voz de Deus? A gente tem que ser servo como Elias e Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu, por exemplo, se tornou servo de Elias, e a função de Eliseu era deitar água sobre as mãos de Elias. Isso fala que o serviço cristão tem que ter prontidão. Pastor, preciso estar lá. Vamos pregar hoje, vamos cantar hoje, vamos evangelizar hoje, vamos para a praça hoje, vamos fazer uma campanha de oração, vamos para a vigília hoje. A gente tem que ser, irmão, igual esses soldados. A gente tem que ter prontidão, a gente tem que ser como Eliseu, pronto para toda hora, pronto para lavar as mãos, pronto para estar onde o pastor precisar. A gente tem que ser submisso. É por isso que quando Deus levou Elias, a capa veio sobre a vida de Eliseu, e Deus abençoou Eliseu. Sabe por quê? Porque Eliseu estava debaixo da bênção de Deus, servindo ao seu líder. É interessante que Eliseu não competiu com Elias. E quando Elias estava na caverna, Deus disse: é o seguinte, Elias, tu não morre agora não, tu vai ungir 3 pessoas. Tu vai ungir o rei de Israel, o rei da Síria, e tu vai ungir um profeta no teu lugar.
Irmão, o céu não está chamando quem quer aparecer. O céu está chamando quem quer servir. Tem gente que quer ser, mas não quer fazer. Antes de ser, tu tem que fazer. É por isso que nos dias de Eli, Deus usa um profeta no anonimato e vai dizer para Eli: eu vou trazer juízo sobre a tua casa e vou arrancar teus filhos, ó filho e filha, vai morrer na peleja, e tu morre também porque não está certo. Porque muitas vezes, irmão, tem pessoas que não querem servir e fica só grudado ali sem fazer nada. Jesus não chamou Eli, Deus não chamou ele para ficar sentado na cadeira, Deus chamou Eli para fazer a obra. Eu estou sentindo a presença de Jesus nessa noite. O negócio aqui está arrojado. Amanhã estou indo embora para Belém do Pará. Se você ficar com raiva de mim, é só hoje. Mas graças a Deus estou indo embora. Glória. Eu estou sentindo Jesus presente. Quem está gostando do favor essa igreja é crente mesmo, gente. Essa igreja é crente até os ossos. Esse povo aplaude a glória. Esse povo que grita a glória, grita a glória, grita a glória. Eu estou sentindo a presença do Deus. Aí, Eliseu seguiu Elias até o fim da sua jornada, do seu ministério, e não se rebela contra Elias. Isso fala de obediência ao líder. Enquanto Elias estava cá, Eliseu era servo de Elias, acabou. Ele disse: ó, eu estou indo lá para Betel, vou com o senhor. Ah, o senhor não. Eu estou indo lá para, ai meu eterno, para Jericó, eu vou com o senhor também. Eu estou indo lá para o Jordão, vou com o senhor também. Ele podia dizer: não, também, eu fui ungido profeta no lugar dele, aleluia. Problema dele, né? Não lá do senhor não. Irmão, eu entendo que através da bênção do pastor, nós recebemos também a bênção. Porque a bênção é transferida. Quando a gente oferece o pastor, a bênção de Deus é transferida para a nossa vida. Ama o teu pastor. Faz o que você pode até o que não pode para ajudar a tua liderança. Porque quando chegar lá no céu, Jesus vai perguntar para mim e para você: o que foi que você fez com a ferramenta que eu te entreguei? Jesus está ensinando no Evangelho de João, capítulo 3, que a igreja precisa servir uns aos outros e obedecer à sua liderança. Jesus disse: eu vos dei o exemplo, como eu fiz, fazei vós também. A gente tem que ter exemplo. A gente tem que ter exemplo. Quem está entendendo a revelação? Alá, querido irmão, tem que ter visão de ajudar uns aos outros, como diz Marcos capítulo 2. A Bíblia fala daquele paralítico que queria entrar na casa onde Jesus estava, mas não conseguiu por causa da multidão. Mas se levanta 4 para ajudar um. A gente vai te ajudar para subir no telhado. E tu vai receber a cura porque Jesus está na casa.
Porque quando a igreja ela não está unida, a igreja é abençoada. No Evangelho de João, capítulo 6, existe uma palavra sobre liderança e sobre união. Por exemplo, em João capítulo 6, Jesus está chamando Filipe e está perguntando a Filipe: Filipe, onde é que a gente vai comprar pão para saciar a multidão? Jesus está querendo usar Filipe para, através de Filipe, a multidão ser saciada. Era para Filipe ter obedecido a Jesus. Se Jesus, eu vou providenciar alguma coisa, eu vou atrás de alguém que tem alguma coisa para colocar na mão do Senhor. Mas Filipe vai dizer para Jesus: Jesus, onde é que a gente vai ter condição de comprar pão para alimentar esse povo? Saiu da roda, saiu da visão, irmão, porque Jesus tinha poder até das pedras transformar em pão. Filipe saiu da visão, irmão. A gente tem que entrar na visão da liderança. Porque às vezes Deus vai dar uma visão ao seu líder, ao seu pastor, que você não tem ainda essa visão. Então você não tem que questionar a visão, você tem que entrar na visão. O pastor deu exemplo ontem lá na igreja, falando de um irmão que o pastor teve lá no estabelecimento dele para fazer uma limpeza na aliança, e ali o líder daquele irmão estava construindo um prédio com 3 andares. E o irmão não entrou na visão, criticou o pastor, questionou o pastor. Tempo depois o pastor Nilson volta lá e o irmão vai dizer: olha aí o templo que a gente construiu. Irmão, a gente tem que entrar na visão do líder, porque muitas vezes a gente não tem a visão que ele tem. Quem crê nesse negócio? Porque Deus chama a liderança para dar uma visão melhor do que o do liderado. Porque o pavio do liderado é menor do que o pavio do líder. Eu e você tem que entrar na visão. Filipe diz: olha, a gente não tem como conseguir resolver esse negócio. É desanimando o líder. Porque tem gente que desanima o pastor, mas tem gente que anima o pastor. Vai fazer essa reforma, não tem dinheiro. A gente é pobre. O povo é Satanás. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Se Deus quiser, ele pega dinheiro até no fundo do mar. Se Deus quiser, até peixe tem moeda na boca para pagar a dívida. Eu fico dizendo para você: entra na visão que eu cuido de tudo. Entra na visão que eu multiplico. Entra na visão que eu abençoo. Entra na visão que eu prospero. Entra na visão que eu alargo os passos da tenda. O negócio é o crente entrar na visão. Eu estou sentindo Jesus aqui. Quem está entendendo a voz de Deus? Aí, a Bíblia vai dizer, amados irmãos, que aí Filipe, glória a Deus, vai agora chamar Natanael, porque Natanael entrou na visão, mas Filipe não entrou na visão. Aí a Bíblia diz que agora, aleluia, aleluia, na verdade, André fazia parceria com Natanael. No capítulo 12 você vai ver os dois fazendo parceria. Aí a Bíblia diz que André, aleluia, se levanta ali, viu que Filipe não deu conta. André se levanta, chega para Jesus, entra na visão e diz: Jesus, está aqui um menino, aleluia. É pouca coisa, mas tem. É pouca coisa, mas tu podes. É pouca coisa, mas tu podes fazer milagre. Está aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Eu vou chamar o menino. Olha Jesus chamando você para entrar na visão. Olha Jesus chamando você para entrar na visão. Está aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí traz um menino que nem nome tem, mas entrou na visão. Aí o menino vai colocar nas mãos de Jesus aqueles pães e aqueles peixes. Aí Jesus vai dizer para os seus liderados: agora entra na visão, manda o povo se assentar, vai buscar as cestas, aleluia. E cada um tem uma cesta, até quem duvidou tinha cesta.
cesta vocês têm aí? Eles disseram 12. E como é que está a cesta? Cheia. Jesus disse: guarda, para que nada se perca. Quando a gente obedece essa liderança, pastor Nilson, a gente chega com a cesta vazia e volta com a cesta cheia. Quando a gente obedece a liderança, a gente vê milagres de multiplicação no deserto. É isso que Jesus está ensinando. Eu vos dei exemplo para que vocês se submetam à autoridade espiritual, como eu me submeti à autoridade do meu Pai. Eu estou indo para a cruz em obediência ao meu Pai. E vocês andem na mesma visão. Obedeçam a liderança espiritual e amem uns aos outros. Dois princípios tem aqui em João capítulo 13. Primeiro princípio, obedecer à liderança espiritual. Segundo princípio, andar em união uns com os outros. Jesus está dizendo: você não é Senhor, vocês são servos. Amai-vos uns aos outros. Você não foi chamado para ser matador de crente. Você foi chamado para ressuscitar crente. Você não foi chamado para apedrejar crente. Você foi chamado para socorrer aos crentes. Você não foi chamado para odiar os crentes. Porque 1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia vai dizer que nós somos um só corpo. E como é que pode o dedo polegar trair o dedo mindinho? Como é que pode a mão trair o olho, trair a boca, trair o pé? É um corpo só. Ele diz: se machucar o dedo polegar, o dedo mindinho vai sentir. Se machucar, aleluia, a mão, o resto do corpo vai sentir também. Irmão, se a gente maltrata uns aos outros, a gente está traindo, a gente está sendo falso, a gente está sendo rebelde. Crente não pode usar de rebelião dentro da casa do Senhor, porque isso é pecado. Deus nos ensina que para entrar no céu, a gente tem que entrar uns aos outros amando, como Jesus falou aqui em João capítulo 13: amai-vos uns aos outros. Igreja que é igreja, que participa da Santa Ceia, tem que participar da Santa Ceia, dizendo: Jesus, me batiza no teu batismo de amor. Que não adianta, 1 Coríntios capítulo 12, a gente profetizar, a gente expulsar demônios, a gente conquistar o mundo inteiro e a gente não amar uns aos outros. 1 Coríntios 12, 31 vai dizer: procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. No capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, eu não tivesse amor, nada disso seria, nada disso importaria. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor não é invejoso, o amor não trata mal, o amor não é soberbo, o amor não é ciumento, o amor não busca a sua própria glória. O amor tudo sofre, tudo crê e tudo suporta. Aí ele vai falar de 3 coisas que vai permanecer: a esperança, a fé e o amor. Jesus, no capítulo 13 de João, está ensinando o caminho do amor. Efésios capítulo 13, aqui eu vou encerrar. Versículo 20, a Bíblia vai dizer: ora, o Deus que é infinitamente mais poderoso, além daquilo que pedimos ou pensamos, vai fazer em vocês, ou vai responder a vocês, além daquilo que vocês esperam. Aí ele vai dizer: segundo o seu poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, do 14 ao 20, Paulo está falando do caminho do amor. Por esta causa me ponho de joelhos. Paulo está falando do caminho do amor. Aí ele vai dizer: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Conhecer a largura, a profundidade, a altura do amor de
em Cristo, para que vocês sejam tomados da sua plenitude. Aí o versículo 20 ele vai dizer: Deus vai fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder do amor. Ou seja, irmão, a igreja que anda debaixo do poder do amor, Deus fará por ela infinitamente mais, além daquilo que ela pede ou espera. Anda no caminho do amor. Amor é arma, amor é poder de Deus. Anda no caminho do amor e tu vai envergonhar Satanás. Anda no caminho do amor e tu vai ser vitorioso na terra. Vamos participar agora da Santa Ceia. E participar da Santa Ceia é declarar no mundo espiritual que nós temos compromisso com Deus, com a sua palavra, em obedecê-lo e obedecer a liderança e andar em amor na terra. Quando já que voltar, irmão, acaba tudo isso aqui. Acaba a peleja, acaba a angústia, acaba a luta, acaba a enfermidade, acaba a inflação, acaba a pobreza, acaba tudo. E a gente vai morar no céu de gozo. O que é importante